Irmãos, a ceia é algo muito importante para a vida do cristão. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número, vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, deixa eu pegar aqui. Capítulo 11, no versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, perdão. 11, versículo 23. Diz assim, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que na noite, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. E fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. O Senhor Deus fala que nós devemos lembrar de duas coisas, da oblação e da libação. Aqui o Senhor traz para nós, através do apóstolo Paulo, duas coisas que Jesus fez. Foi a obra do seu corpo e a obra do seu sangue. Por isso que o apóstolo Paulo também diz que nós devemos servir ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso corpo. Nós precisamos, todas as vezes que nós cearmos, lembrarmos do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E sabe o que eu achei interessante hoje, estudando um pouco, lendo um pouco a palavra de Deus, meditando? Eu achei interessante que o Senhor sempre, Ele traz o homem para ser participante das coisas dele. Desde o início, Deus poderia ter colocado o nome nos animais, mas o que Ele fez? Ele deu essa missão para Adão. Você viu, nós aprendemos aqui na quinta-feira sobre o Espírito de Deus que distribui no nosso meio diversidade de ministérios. E essa diversidade de ministério que é distribuída para a sua igreja, onde Deus vai levantando um como apóstolo, outro como profeta, outro como pastor, outro como evangelista, outro como mestre, é para que a igreja, ela comece sim como bebê, mas que ela seja educada por esses ministérios. Até que essa igreja, ela se torne uma igreja madura, não uma igreja bebê. Porque uma igreja bebê, ela é levada por qualquer vento de doutrina. Mas uma igreja madura, ela tem um discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. E eu vejo essa participação do homem, gente, até mesmo quando Jesus estava carregando a sua cruz. Quando Jesus estava carregando a sua cruz, teve um momento aí de muita dificuldade. E um homem apareceu. Apareceu ou não apareceu? E aquele homem, ele ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Ele contribuiu com a obra de Cristo. Ele não foi o autor da obra e nem o consumador dela, mas ele foi participante. Nós não somos o autor da obra e nem consumadores de obra alguma, mas Deus nos coloca como participantes do reino de Deus, da obra de Deus. E é muito importante a gente entender isso. Um homem na Bíblia que passou uma tempestade muito grande, e ele foi levantado por Deus, ele era um profeta, e esse homem foi levantado por Deus para participar de uma obra muito grande. Essa obra, a qual o Senhor queria que ele participasse, envolvia a salvação de uma cidade inteira. Uma cidade inteira que você conhece. Qual é a cidade? A cidade de Nínive. Então é importante a gente entender os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Jesus, ele cumpriu a obra ali da oblação, ele cumpriu ali a libação,
Ele derramou seu sangue para nos salvar e ele teve compromisso. Ele esmurrou a carne dele e subjugou a carne dele para servir ao Pai. Isso fez também o apóstolo Paulo. Isso fizeram também todos aqueles que serviram a Cristo. Então, a igreja, ela precisa ser uma igreja que ela precisa entender que o corpo dela é para a glória de Deus. O espírito dela é para a glória de Deus. A alma dela é para a glória de Deus. Deus não nos deu esse corpo, Deus não nos deu esse espírito, Deus não nos deu essa alma para a gente fazer com ela qualquer coisa, não. Deus nos deu para a gente servir a Ele de todo o nosso coração.